uma boa jogada, passou de pé em pé ali, mas a finalização do Matheus Pereira houve um desvio que acabou ajudando ali no gol. E o Cruzeiro, no apagar das luzes, conseguiu a virada, 2-1, 3 pontos na conta, 2 pontinhos do terceiro colocado e 8 pontinhos, 9, né? 9 pontinhos do líder Palmeiras, cara. Tamo perto, hein? Tamo chegando. Tá confiante? Dá pra brigar pelo título? Comenta aí se você acredita que dá pra brigar pelo título ou não. Vamos aqui acompanhar o pessoal do Troca de Passe e a gente vai também comentando no decorrer do vídeo. Deixa o like se você tá feliz com essa vitória do Cabuloso. E em relação às críticas, acho que, e quando são individualizadas, acho de mau senso, porque o Mateus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Os números registram isso, naquilo que é o seu desempenho, naquilo que é a sua performance. Nós podemos criticar um jogador por um jogo que eu não acho que mereça sequer, mas faz parte daquilo que é o nosso meio. O nosso meio tem muito esta característica de facilmente criticar e parece que se acenderam as luzes vermelhas quando fomos eliminados da Libertadores. Aquele Cruzeiro defendendo o Matheus Pereira, né? Fiquei pensando aqui sobre o que ele disse. Na opinião dele, o Matheus Pereira é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu sou fã do Matheus Pereira, eu acho que o Matheus Pereira joga muito. E acho que está entre os melhores mesmo ali. Se é o melhor, aí eu vou ter que pensar mais um pouquinho. Não é não, Coutinho? Pra mim, Até pela campanha do Cruzeiro, começou muito mal. Mas olha só. Acho que ele faz um bom campeonato, ele é excelente jogador, mas não chega nem também, perto eu sou de ser o fã do melhor Matheus jogador. Pereira. Não chega perto, você Pra acha? mim não está nem Quem que é entre os muito cinco melhor que... Cara, o Pedro faz o campeonato melhor do que ele. O Viveiros do Atlético Paranaense faz o campeonato melhor do que ele. porque tão O fazendo Arias do gols. Palmeiras faz o campeonato melhor do que ele. O Arias, você acha? Faz. Campeonato? Eu já tenho São dúvida. 24 Entre o Arias e o rodadas, Matheus cara. Pereira hoje, eu tenho Pô, dúvida. cara, o Matheus Pereira demorou, de falar, pelo menos umas 8 rodadas pra Mas conseguir... o Cruzeiro demorou, né? Aí a mas questão é... Ele é um jogador do Cruzeiro, né? Sim. Aí o cara chegar e falar que ele é o melhor jogador do campeonato, Nesse momento, futebol pra no mim momento... isso é um absurdo, inclusive. Eu também acho, e em relação às críticas, acho que, e quando são individualizadas, acho de mau senso, porque o Mateus é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Os números registram isso, naquilo que é o seu desempenho, naquilo que é a sua performance. Nós podemos criticar um jogador por um jogo que eu não acho que mereça sequer, mas faz parte daquilo que é o nosso meio. O nosso meio tem muito esta característica de facilmente criticar e parece que se acenderam as luzes vermelhas quando fomos eliminados da Libertadores, porque parece que afinal estava tudo errado. Não se esqueçam que nós vimos do 20º lugar do campeonato para aquilo que é o 5º lugar hoje. Estamos nesta altura só na competição da Copa também, e temos que ter a capacidade de encontrar aqui algum equilíbrio naquilo que são as nossas análises e na forma como nós absorvemos o ruído. E nós temos que ser muito capazes de blindar aquilo que é o grupo aqui dentro. Tivemos uma conversa muito importante ontem, uma conversa muito, muito interessante. Ontem também eu senti que os jogadores hoje estavam extremamente motivados, volto a dizer, para perceber de que de facto nós sabemos onde erramos, nós sabemos aquilo que fizemos bem e nós sabemos acima de tudo que podemos e devemos fazer sempre melhor. E hoje o resultado traz-nos isso, volto a dizer, em 3 jogos muito equilibrados, onde de facto jogamos contra uma equipa de grande nível, de grandes soluções, de grande obrigação também para aquilo que são as competições que tem, e onde nós hoje não somos heróis porque perdemos, da mesma forma que não somos medíocres porque fomos eliminados da Copa Libertadores. Portanto, eu acho que isto tem que ser uma avaliação mais abrangente, mais capaz de percebermos aquilo que é o trabalho que é feito. Hoje estamos satisfeitos, mas sabemos que daqui a 2 dias temos que voltar a ganhar. Portanto, não há margem para o que quer que seja, e é isto que eu quero que haja nos meus jogadores. Essa capacidade de podermos emocionalmente absorver e controlar aquilo que vem de fora, porque de dentro nós sabemos bem aquilo que fazemos, e poder depois ter a resposta dos jogadores que mesmo com pouco ou menos tempo de jogo acabam por ter este desempenho. João Marcelo, Villalva, o Fagner tem alternado um bocadinho agora esta parte final, portanto, jogadores que têm este desempenho porque treinam bem, porque naquilo que é a nossa exigência de treino do dia-a-dia são
atletas competitivos. E esta competitividade interna nós temos que a ter porque ajuda depois ao resultado final do coletivo. É por isso que muita gente fica naquela dúvida, por que o treinador coloca esse cara? Não sei o que. É porque durante a semana ele desempenha um bom trabalho, o treinador avalia isso e coloca, o jogador tá bem. Mas tem muito jogador que é leão de treino. Sabe o leão de treino? Que arrebenta no treinamento, mas no jogo não faz nada. Então muitas vezes a gente vê algum jogador, esse ou aquele, entrando ali, nos jogos a gente fica, nossa, por que o Arthur Jorge vai colocar esse cara? Porque durante a semana ele arrebentou no treinamento, entendeu? E sobre o Matheus Pereira, você pode ter a crítica que for, né? A gente tem algumas críticas sim sobre o Matheus Pereira, mas que a gente falar que é um pé de rato, né? Igual eu vi muita gente falar isso aí é complicado. Como ele falou, os números do Matheus Pereira demonstram que ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Aí você pode falar assim, nos números é uma coisa, no campo é outra e tal, mas os números mostram que ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E aí? Né? Deixa aí a sua visão, a sua opinião. Olha, a questão é que o Cruzeiro, não fosse o início péssimo que fez no Campeonato Brasileiro, foram 8 rodadas de nada, praticamente, já está a 9 pontos do Palmeiras. Né? Tivesse feito um começo de campeonato regular, não estou dizendo bom, regular, se conquistasse, sei lá, 40% dos pontos, que é aproveitamento baixo, se tivesse conquistado, sei lá, 40% dos pontos do início do campeonato, ali, as primeiras 8 rodadas, estaria na disputa pelo título, né, Ramon? Porque essa a evolução ela é notória. Essa era a expectativa. E aí você traz o Gerson, que já foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro, esse sim, uma vez em 2020. Isso é realidade. Tem o Matheus Pereira, que é um jogadoraço. Pensa, 9 pontos do Palmeiras agora. A gente teve 8 rodadas na mão do Tite, onde a gente praticamente não pontuou, não teve nenhuma vitória. O Arthur Jorge chegou, o Cruzeiro estava na 20ª colocação, era o lanterna do campeonato. A partir da chegada dele, uma arrancada espetacular. Se eu não me engano, são 16 partidas nesse meio termo aí, 3 derrotas, alguma coisa assim. Mas o Cruzeiro tem a melhor campanha do segundo turno, pra você ter uma ideia. E agora 9 pontos, né? O que algumas rodadas atrás era 16, muita gente falava assim, impossível o Cruzeiro chegar, isso e aquilo. Hoje já é 9. Era 16 pontos de diferença, hoje é 9. E hoje muita gente já fala, será que dá pra chegar? Será que dá pra brigar pelo título? Rapaz, espera mais um pouquinho. Se o Palmeiras e o Flamengo tropeçar e o Cruzeiro continuar nessa caminhada que tá indo aí, quem sabe, hein? Ele não foi bem nos jogos de Libertadores, sobretudo o segundo, né? Contra o Flamengo, mas isso não tira a capacidade individual dele. Mais uma vez, eu posso não achar ele o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, mas isso não me impede de reconhecer o talento que ele tem, o potencial, inclusive, de um dia se tornar esse jogador no Brasileirão. Tem Caio Jorge, que não está fazendo a mesma temporada do ano passado, mas tem muito talento, né? Tem uma boa dupla de zaga, tem bons laterais, bons volantes. Então, assim, era a expectativa realmente que o Cruzeiro fosse ser a terceira força do Campeonato Brasileiro. E o trabalho do Arthur Jorge, eu até falei isso aqui ontem para pontuar novamente, ele é excelente. Ontem o aproveitamento era de 71% no Cruzeiro. Aproveitamento campeão. Nos últimos 10 jogos, ele perdeu apenas um do Brasileiro, né, gente? Contra o Botafogo, e empatou 2 e venceu 7. E estava sem Gerson e Matheus Pereira. Exatamente, ele vem de 4 vitórias consecutivas no Brasileiro. Ele recuperou, né? A campanha é espetacular com o Arthur Jorge, né? Essa evolução do Cruzeiro nas mãos do novo técnico. Né? Você vê, por exemplo, o gol que o Cruzeiro faz no primeiro jogo da Libertadores contra o Flamengo é um exemplo disso. Ele roda muito bem a bola de um lado a outro. Quando você está posicionado mais à frente e não está compacto, o adversário vai achar os espaços com muita tranquilidade, como aconteceu. Né? Geralmente você tem ali os 2 laterais apoiando simultaneamente, ou um ponta bem aberto e o lateral atacando por dentro, e eles vão fazer essa jogada de dobradinha. Às vezes um nem toca pro outro, mas só o movimento já arrasta a dobra de marcação e libera, por exemplo, o que aconteceu com o Arroio no lance do gol hoje. Ele recebe, o lateral passa, o lateral do Flamengo ele vai acompanhar a passada do lateral, ele traça para dentro e acaba finalizando. Aliás, e o Arroio, curiosa, ele faz o mesmo gol parecido com o primeiro jogo no Mineirão, né? O mesmo estilo do gol que ele fez hoje é o mesmo estilo do primeiro jogo da Libertadores. Do gol,
Parece o Wagner metendo o dedo assim, ó, na cara do Arroio. Do tipo lateral... assim, ó, moleque, se você não faz o gol, eu ia te pegar, porque eu passei voando aqui na lateral e o Wagner passa completamente sozinho nas costas do Arroio. Ele resolve trazer pra dentro. 30 metros sprintando. O ponta pega, traz pra dentro, onde tá tudo bloqueado. Com o lateral passando, se não faz o gol, eu vi muito. Ele deu o primeiro razão, tapa. E com razão. Só que o moleque foi lá, acertou um belo chute de novo, né? Já fez um golaço no primeiro jogo, né? Ele foi o melhor jogador do Cruzeiro pra mim nos confrontos. Aliás, eu conversava isso com o Ramon, o Coutinho, antes do programa. E é notória, assim, a evolução do Arroio, né? Sim. Se a gente pegar o Arroio que chegou ao Cruzeiro, o que ele produzia e o que ele tem produzido nessa temporada especificamente, é um crescimento claro, evidente, né? Eu acho tá que evoluindo muito. Eu acho, Diniz, que tem uma questão de adaptação melhor ao clube, ao futebol do Brasil, né, do país. Um jogador que mudou de país para trabalhar. Vários passam por isso, né? Ninguém, às vezes... Ele mudou de país 2 vezes. Né? Ele sai do Vale, vai pro Besiktas, Cruzeiro. Cara, 20 anos. O Flamengo mesmo tem um exemplo disso no elenco, que é o Samuel Lino. O Samuel Lino tá jogando agora. Então o cara tá mais adaptado à cidade, ao clube, né? Talvez a família mais adaptada à cidade, fica com a cabeça mais tranquila para conseguir jogar. Ganha mais personalidade mesmo e talento ele sempre teve, né? No ano passado, ele até teve uma lesão ano passado que atrapalhou no momento que ele estava bem. Mas capacidade individual, de drible, boa finalização de média distância. É um jogador inteligente, não é aquele ponta que só corre ou só rabisca de cabeça baixa, não. Jogador que levanta a cabeça, tenta se associar. Uma baita contratação do Cruzeiro. Só para pontuar, desculpa. Do Cruzeiro, que não me agradou e não foi legal, foi o João Costa jogando pelo lado esquerdo. No jogo da Libertadores ele entra, mas num outro contexto, ele faz uma ala ali, era mais uma abafa do Cruzeiro, né? E aí vale ter o pé esquerdo ali, um jogador do drible e tal, para chegar ao fundo e tentar fazer uma jogada. Mas hoje não me agradou ele começando ali como um ponta a ponta mesmo, aberto pela esquerda, sendo canhoto. Né? Um jogador que está acostumado a jogar muito pela direita, trazer para dentro. No entanto, que ele cruzava muito o campo para tentar fazer algumas jogadas. Eu acho que isso, dele cruzar o campo, era uma estratégia. Porque no gol do Cruzeiro, apesar que o Cruzeiro sai num contra-ataque, o Wesley também está cruzando o campo. Está no lado direito, desenrola a jogada, bate no Gerson, bate no Matheus Henrique? Que faz o cruzamento. Enfim, no Gerson. Do segundo gol. O segundo gol, sim. Exatamente, do segundo gol, né? O Gerson que cruza o Vijalba fora de cabeça. Tá na ponta direita, né? Para abrir esse corredor pro Vijalba. No primeiro tempo, o João Costa tentou fazer isso algumas vezes, mas como estava muito descoordenado do Cruzeiro, tanto com bola como sem bola, ele não conseguiu ir bem. Eu acho que, às vezes, ter um jogador ali mesmo, um pé direito ali, eu acho que o Wesley hoje não jogou porque está sendo poupado para o clássico de terça-feira. Mas ter um pé trocado ali, acho que funciona mais para a equipe do Cruzeiro, como o Cruzeiro joga. Aliás, vamos ver os números do jogo, né? A gente falou bastante aqui sobre isso. A gente separou aqui os números para ver se eles mostram realmente o que foi esse jogo, essa vitória do Cruzeiro 2-1. Posse de bola muito equilibrada ali, né? 52-48 é praticamente um empate técnico. Finalizações 24-14 do Cruzeiro, né? O Cruzeiro finalizando bem mais. 6-3 em finalizações certas. Passes certos. 439 do Cruzeiro, 505 do Flamengo, 3-3 em escanteios, desarmes 16-13, faltas cometidas 13 do Cruzeiro, 7 do Flamengo. Veja como o segundo tempo foi os números aumentaram muito assim em termos de finalizações, porque acabou 1-0 para o Flamengo, finalizações certas, finalizações no gol, na direção do gol. O primeiro tempo acabou 1-0 para o Flamengo. E terminou com 6-3 para o Cruzeiro. Eu acho que o ponto para mim, que mais chama a atenção, não sei de vocês, nos números do jogo, é a quantidade de finalizações do Cruzeiro no segundo tempo. Pois é. Eu tinha falado 14 antes aqui, não foram 14, foram 17. Agora atualizou aqui os dados do jogo. 17 finalizações em 50 minutos é muita coisa. Um volume muito grande. Demonstra o crescimento que o time teve, né? Mais tempo com a bola, perto da área, Por quê? Porque marcou melhor a saída de bola do Flamengo, impediu que o Flamengo progredisse tantas vezes com a bola e com a posse se mexeu bem, né? Como eu falei, usa bem a largura do campo, as combinações pelos lados, coloca mais vezes o Matheus Pereira perto da área, coloca mais vezes o Caio Jorge com bola no pé. Realmente o Gerson entra impressionante, né? 17 finalizações em 50 minutos, com os acréscimos, né? É muita coisa. 6 no gol, né? Realmente. Porque no primeiro tempo foi 0 finalizações no gol, tá? Vai na meta ali.
0. E aí você ter 6 finalizações no gol no segundo tempo, e dessas 6, duas, né, ter entrado, realmente fantástico. 17 finalização. Caramba. Porque entra bem, né? Entra dando bons passos, participando, retendo bola perto da área também. Então isso, assim, demonstra esse crescimento do Cruzeiro. Porém, demonstra também um segundo tempo muito frágil do Flamengo defensivamente. Um time como o Flamengo não pode tomar 17 finalizações em 50 minutos. É muita coisa. Tá aí, turma, tá aí. Pessoal do Troca de Passe trazendo as opiniões sobre esse jogo. Você vai também comentar. Usa o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. Vitória do Cabuloso, 2-1 de virada, 3 pontos na conta. 4 vitórias seguidas do Cruzeiro. Como ele falou ali, ó. Pegando aí os últimos jogos, aí são 7 vitórias do Cruzeiro. 2 empates e apenas uma derrota. Né? Fantástico a campanha que faz o Arthur Jorge, o Cruzeiro. E o trabalho do técnico tem que ser reconhecido. Deixa o like para ajudar a gente, dá uma moralzinha. Inscreva-se no canal, tá aqui, ó. Deixa o like, 500 likes na nossa meta. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Belezinha? Um abraço, galera. Fique com Deus. Nos vemos no próximo conteúdo. Fui!